E o que mais? Bom, acredito que relembrando também, nossos encontros são sempre às quintas-feiras, né, às 5h15 da manhã. Temos também o encontro das mães, Escola do Mestre para Mães. Aqueles que não conhecem ainda podem entrar no site familiarizando.org, que lá tem um link para aquelas que quiserem participar da Escola para Mães, sempre às terças-feiras. Vamos então direto ao ponto, para a gente não perder muito tempo hoje, nosso tempo é curto. Irmão Léo, pode fazer a oração para a gente começar? Claro, a todos, é muito bom, né, estarmos juntos aqui. A gente pede que todos aqui, os homens, vamos nos esforçar para estar sempre às quintas-feiras aqui, 5h15. Tem sido uma grande bênção. Sei que Deus está preparando um povo, principalmente os pais, sacerdotes, para que restaure os seus lares. Então, nós precisamos preparar os nossos filhos para o tempo do fim, né, para que possam finalizar essa obra. Então, vamos fazer uma prece então juntos? Vamos? Querido Pai, querido Deus, é no nome de Jesus Cristo que nós viemos aqui como homens, rogando ao Senhor a tua bênção, em nome de seu Filho, o Deus homem. Eu peço que o Senhor use nessa manhã a boca do teu servo, Michelson Borges, Pai, que ele seja inspirado por ti, para que ao lermos, Pai, esse livro, teu Espírito nos impressione, nos direcione. Satanás tem, Pai, feito muitas obras em nosso meio. Ele tem desejado, Pai, destruir a, a organização de seu povo, a ordem. Por isso eu te peço, Senhor, guia o teu povo, guia os seus líderes, os nossos pastores, os nossos membros. Por favor, Senhor, une o seu povo, cumpra aquilo que o seu filho pediu, Pai, para que nós possamos ser um, para que o mundo veja. Eu te peço, Deus, a tua bênção, fala conosco. O Senhor conhece cada filho seu aqui, então, cada pedido aqui, Pai, por favor, que o Senhor veja com bons olhos e que o teu Espírito Santo conduza tudo nessa manhã, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Michelson, então, agora é contigo. Se quiser que alguém participe ou não, fica à vontade para comandar aí essa parte do estudo. Ok. Bom dia, irmãos, tudo bem? Que bênção, que alegria poder buscar a Deus de madrugada, orar, abrir a palavra, receber orientações inspiradas. É uma bênção, assim, incalculável, né? Poder usar também esse recurso, a internet, esses encontros virtuais para unir a família de Deus. Isso é muito bom. Eu creio que Deus, ele nos mostrou mais do que nunca nesta pandemia passada aí, que nós temos que estar preparados e temos recursos à mão para fazer muito mais do que vínhamos fazendo. Pregações virtuais, encontros que antes não eram possíveis, acabaram sendo possíveis com esses recursos que antes até existiam, mas a gente não usava. Não, nem sabia, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar em Zoom, fui saber nesse período aí, né? E agora a gente não consegue mais praticamente viver sem isso aí, né? Mas que bom. Eu quero começar essa nossa reflexão aqui lendo um texto bem conhecido na Bíblia, aqui em Apocalipse, capítulo 12. Você sabe que é o capítulo central do Apocalipse, praticamente, focaliza o grande conflito entre o bem e o mal, entre Satanás e Cristo, entre Satanás e a igreja, entre Satanás e o remanescente fiel do tempo do fim. E bem no fim do livro, do capítulo 12, aqui no verso 17, nós encontramos, então, a descrição desse povo que é odiado por Satanás e que é fiel à vontade revelada de Deus. Diz assim o verso 17 do capítulo 12. O dragão, que nós já sabemos, obviamente, que se trata de Satanás, que é uma identificação simbólica, né?
o dragão ficou irado com a mulher, e nós também sabemos que essa mulher aqui, simbolicamente, representa a igreja, o povo de Deus. E foi travar guerra com o restante da descendência dela. Esse restante nós chamamos de o remanescente, aquele povo que restou de toda a história da igreja ao longo das eras, está aqui agora, no fim da história, sendo odiado por Satanás e é identificado aqui como sendo aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que lá em Apocalipse 19:10 é identificado como sendo o espírito de profecia. Então, o povo de Deus sempre foi identificado, e agora, como remanescente dos últimos dias, também não é diferente. Ele tem o mesmo DNA, ele é fiel à palavra de Deus, à lei de Deus, os 10 mandamentos, e, graças a Deus, tem o privilégio de ter o dom de profecia, de ter orientação profética, que é um presente de Deus. Nós não precisamos errar, não precisamos errar o alvo, né? Não precisamos caminhar por caminhos tortos e escuros, porque a luz de Deus incidiu sobre o nosso caminho. Nós temos, então, essa revelação. A Bíblia, que é a nossa suprema regra de fé e prática, né? A revelação maior de Deus, são os profetas canônicos, mas também temos a orientação dos profetas não canônicos. Na Bíblia tem alguns casos, né? Temos ali Natã, João Batista, Ana, as filhas de Filipe, e vários outros que nunca se escreveram, não ficou registrado, pelo menos, né? E aí não compõe o cânon. E temos os profetas canônicos como Isaías, Jeremias, Daniel, João, ok? E nós cremos que Ellen White foi uma profetisa não canônica, porém inspirada pelo mesmo Espírito, que deixou aí um legado de mais de 100.000 páginas manuscritas, que foram publicadas no formato de livros. Nós temos aqui uma dessas compilações, né? Que vocês estão estudando e que é uma bênção. O livro Eventos Finais, Como Enfrentar a Última e Maior Crise na Terra, a edição que eu tenho aqui, né? E o capítulo para esta manhã, eu creio que os irmãos devem ter lido, né, antes. Foi muito bom revisitá-lo, foi muito bom relê-lo e reencontrar aqui não só algumas pérolas, né, pérolas de esperança, mas também algumas admoestações, também algumas repreensões, porque o profeta não só anima, fortalece, mas também repreende quando necessário. Foi assim nos tempos bíblicos e não é diferente nos tempos da igreja cristã e especificamente da igreja adventista, né? Ontem eu fiz uma busca rápida na Bíblia online, né, na internet, com a palavra igreja no Novo Testamento. Eu encontrei dezenas e dezenas de ocorrências. E por que eu fiz isso? Porque hoje está na moda, né, uma expressão equivocada. Alguns dizem assim, eu sou a igreja. E aí alguns até saem da igreja. Eu estive pesquisando essa semana aí um tema que são os desigrejados, né? É um grupo que tem crescido até bastante, inclusive no Brasil. Aqueles que saem das igrejas, não deixam de crer em Deus, mas usam essa frase, eu sou a igreja. Isso é uma frase bastante antropocêntrica, né? É muito comum também do nosso tempo. Colocar o ser humano no trono, é uma frase um tanto vaidosa também, e equivocada biblicamente falando, porque você não é a igreja, eu não sou a igreja. Nós somos parte do corpo de Cristo, que, aí sim, é a igreja. A igreja tem um cabeça, que é Cristo. E as pessoas que estão na igreja são parte do corpo dele. Então, tiremos esse pensamento vaidoso da nossa cabeça, né? Como se nós fôssemos a igreja. Nós fazemos parte, temos o privilégio de fazer parte da igreja. E há vários textos, né? Dezenas deles, que mencionam a igreja no Novo Testamento, como se ela não existisse para alguns, né? Por exemplo, um que cabe muito bem para nós aqui, os homens, né? Que estão buscando a Deus, que é aquele lá em Efésios, né? Maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. É estranho, né? Pessoas que dizem amar Jesus e não amar a noiva dele. Isso é muito esquisito, porque Jesus amou a noiva, amou a igreja, que é a esposa dele, e deu a vida por ela. Portanto, a igreja é importante. Agora, no aspecto humano dela, o cabeça é perfeito, mas no aspecto humano ela é imperfeita, porque somos nós, né, os que formamos o corpo de Cristo. Então, nesse aspecto, ela tem falhas, comete erros, mas doutrinariamente, porque as doutrinas vêm da Bíblia unicamente, ela é perfeita.
E nós temos que buscar, então, em Deus, essa perfeição bíblica, né, de caráter, para imitarmos cada vez mais o nosso modelo que é perfeito, que é Jesus Cristo, e ser mais semelhantes a Jesus. E ser mais semelhante a Jesus passa por isso, né, de amar a nossa esposa, a nossa família, e imitar Jesus, se preciso for, dar até a vida por ela. Estranho, né, que tem maridos que dizem que estariam dispostos a dar a vida pela família, pela esposa, mas não dão o tempo, não dão, não empreendem seus maiores esforços nesse sentido. É um tanto estranho, né? Será que dariam a vida realmente, se não são capazes nem de dar um tempo, né, de qualidade? Então, que Deus nos dê sabedoria para ser bons maridos, sacerdotes no lar, assumir nossa posição sagrada diante de Deus. Eu vou destacar aqui alguns parágrafos que eu sublinhei, que eu anotei, e não sei se vai coincidir com os que vocês sublinharam também, mas que para mim foram muito especiais. E fica o convite aqui para os nossos amigos, né, que vão depois assistir a gravação, ler o capítulo 4 do livro Eventos... Não, ler o livro todo. O livro é muito bom. Durante a pandemia eu fiz várias lives e preguei sobre o livro todo. Tive que praticamente reestudá-lo. E o capítulo 4 é muito especial, porque ele mostra a igreja de Deus nos últimos dias. Como é essa igreja? Como deve ser essa igreja, da qual fazemos parte? Então, começa dizendo assim, na página 30 da minha edição aqui. Deus tem na terra uma igreja que está erguendo a lei que foi pisada e apresentando aos seres humanos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está em consonância com Apocalipse 12, 17, que eu acabei de ler, né? É uma igreja que exalta a lei de Deus, mas não se esquece da graça. É o evangelho eterno, né? O evangelho é o evangelho da graça, da salvação em Cristo, mas pressupõe também uma fidelidade, uma obediência por amor. Aqueles que foram salvos pela graça são convidados por Deus a obedecer por amor, porque a melhor coisa que podemos fazer é realmente alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. Depois eu leio mais um pouquinho dizendo o seguinte aqui, ó, sejam todos cuidadosos para não clamar contra o único povo que está cumprindo a descrição dada do povo remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Deus tem um povo distinto, uma igreja na terra, inferior a nenhuma outra, mas a todas superior em suas condições para ensinar a verdade, para vindicar a lei de Deus. Meu irmão, se você está ensinando que a igreja adventista do sétimo dia é Babilônia, você está errado. Sabe, irmãos, eu tenho 30 anos de adventismo, e eu confesso a vocês que nesses 30 anos eu nunca vi Satanás tão irado contra essa igreja. Nós temos visto críticas tanto à direita quanto à esquerda do espectro religioso, digamos assim. Temos visto críticas terríveis feitas aí por aqueles mais conservadores, né, os, digamos, fanáticos, legalistas de um lado, acusando a igreja de apostasia, acusando até, dizem ser tão fiéis ao testemunho, né, aquilo que Ellen White escreveu, mas acusam a igreja de Babilônia praticamente. E do outro lado também vemos liberais, progressistas, subversivos, também atacando a igreja. Então, isso aqui nós vemos uma unanimidade, né? A igreja é alvo de todos os lados. E se nós somos atacados por legalistas fanáticos e liberais progressistas e subversivos, isso mostra que estamos no caminho certo, né? Porque Satanás odeia a igreja. O dragão irou-se contra a mulher. Enquanto nós formos odiados pelo dragão, tá tudo certo. O problema é se estivermos muito em paz, né, na vida e não fazendo diferença contra o reino das trevas. Aí alguma coisa estranha está acontecendo, né? É um povo especial para Deus, não é inferior a nenhum outro. Na verdade, veja, o superior aqui não quer dizer que nós sejamos melhores, né, do que outras pessoas. Deus também tem um povo dele lá fora, né? Tanto é que Apocalipse 18 a gente encontra aquele verso que diz, sai dela, povo meu. Sai da confusão, sai da Babilônia. Mas ele é superior em condições. Nós temos muita luz. Nós temos muitas bênçãos, né? E nós temos que viver à altura de tudo isso, desses privilégios que Deus nos concedeu. Na página 31, mais abaixo, eu destaquei o seguinte parágrafo. De uma forma especial, os adventistas do sétimo dia foram postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo que está morrendo. Sobre eles incidiu a maravilhosa luz da palavra de Deus. Foram incumbidos de uma obra da mais solene importância,
a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Eles não devem permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Eu louvo a Deus porque nossa igreja tem várias frentes de atuação, de trabalho, né? Campanhas, projetos, temos Quebrando o Silêncio, Vida por Vidas, Mutirão de Natal e por aí vai. Isso é importante, né? Quando você lê, por exemplo, o livro Beneficência Social, você percebe que nós temos uma missão neste mundo, no mundo social, enquanto aguardamos a volta de Jesus, faz parte. Porém, nenhum desses projetos, desses trabalhos deve nos desviar do foco, que é fazer aquilo que outros não estão fazendo, que é pregar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Nós não podemos esquecer disso. Então, todos os esforços que nós empreendemos como igreja, que seja uma ação social, visitação em presídios, ADRA, assistência social adventista, nós temos que sempre levar também a mensagem de salvação. A própria Ellen White diz no Beneficência Social que Cristo, ele se misturava com as pessoas como alguém que queria o bem delas, ministrava as suas necessidades, alimentava, curava, ensinava e finalmente dizia, segue-me. Se nós esquecermos do segue-me ou do siga Jesus, nós estaremos fazendo apenas trabalho social. E a igreja não foi despertada para ser uma cruz vermelha, para ser uma entidade meramente assistencialista, né? Já há boas entidades que fazem isso. Nós temos que levar, eu costumo dizer que nós temos que levar o pão e o pão, com P maiúsculo, senão a obra não estará sendo completa. Não nos esqueçamos disso. Em tudo que fizermos, levemos sempre o evangelho eterno. Levemos sempre, de alguma forma, preguemos as 3 mensagens angélicas, que eu creio vocês conhecem muito bem. Tem ali um componente de anúncio, Cristo vem, o evangelho de salvação está disponível, mas também tem um componente de denúncia. Caiu a grande Babilônia, saiam dela. Então, nós temos que pregar essa mensagem. Na página 32, eu destaco o seguinte: alguns têm apresentado a ideia de que, ao nos aproximar do fim do tempo, cada filho de Deus agirá independentemente de qualquer organização religiosa. Olha os desigrejados aí, né? Os sem igreja. Mas fui instruída pelo Senhor, olha só, fui instruída pelo Senhor de que nesta obra não há essa coisa de cada um ser independente. À medida que nos aproximarmos da crise final, em vez de achar que há menos necessidade de ordem e harmonia de ação, devemos ser mais sistemáticos do que temos sido até agora. Como Jefferson mesmo destacou na fala dele, né? Que nós precisamos de ordem, de organização, de união de esforços, né? Não existe essa coisa de, eu vou sair para fundar o meu movimento, eu não concordo com isso da igreja, então eu vou fundar meu movimento aqui paralelo. Isso não conta com a aprovação de Deus. Há outro texto, e não está aqui, eu creio que eu não li aqui nesse capítulo, em que ela diz que Deus não está guiando ramificações, né? Ele está guiando um povo. Esse povo, como eu disse, já repito, imperfeito, mas que pertence à igreja perfeita de Cristo. Então, cuidado com essas ideias, né, independentes, nós temos que agir como um povo, como uma igreja, unidos no mesmo propósito, e como diz Paulo, né, suportando-nos uns aos outros. Tanto no sentido de suportar as cargas, né, ajudar a suportar as cargas, quanto também de suportar mesmo, né, é um milagre a igreja existir, na verdade. Nós somos pessoas tão diferentes, com caráter diferente, com formação diferente, cultura diferente, e nem tudo é do nosso agrado, muitas vezes, mas nós nos submetemos, né? Por isso que a Ellen White enfatiza aqui tanto, você deve ter percebido que ela traz uma repreensão a um tempo em que havia um certo controle, né, por parte de alguns poucos homens na obra. Ela chega a dizer aqui no momento que houve abuso de poder na igreja, na associação geral. Em 1893, por ali, ela dirige palavras duras à sede mundial da igreja da época, que é a associação geral, porque havia realmente um abuso de poder. Poucos homens controlando tudo. E ela disse, naquele momento específico da história, ela não via a mão de Deus dirigindo o movimento. Algumas pessoas que adoram extrair texto do contexto, né, pegam só esse texto aqui para justificar suas atitudes dissidentes. E há vários grupos dissidentes por aí. Eu tenho visto pessoas queridas, infelizmente, sendo enganadas por movimentos dissidentes que passam a atacar a igreja.
E aí eles usam um texto desse aqui, anacronicamente, fora do contexto do tempo, para dizer, tá vendo, a Associação Geral, ela não é mais a voz de Deus na Terra. Só que eles esquecem que mais adiante, ali para o 1901 para frente, né, Ellen White volta a falar da liderança da igreja de uma forma positiva. E depois, até o fim da vida dela, em 1915, ela nunca mais dirigiu esse tipo de palavra contra a liderança. A gente entende que eles fizeram o que deviam fazer, né? Descentralizaram o poder, criaram uniões mundiais, isso é ordem, né? É organização, porque naquele tempo, uma união que ficasse na Ásia, por exemplo, para tomar uma decisão, precisava mandar uma carta para os Estados Unidos, esperar a resposta, isso levava meses, e a obra ficava assim parada, né? Então, ela inspirada por Deus, orientou a igreja a se organizar em entidades espalhadas pelo mundo, né, que nós chamamos de uniões, depois associações, e assim foi feito. E a coisa foi prosperando, graças a Deus, né? Nós temos hoje clínicas, hospitais, escolas, orfanatos, internatos, casas editoras, tudo isso vem dessa ordem que foi dada por Deus, né? Foi orientação divina. Na página 34, não há necessidade de nova denominação. Isso aqui assim, eu acho estranho, né, que pessoas saiam formando novos movimentos, acusando a igreja de ser cheia de joio. Aliás, isso é bíblico, né? Eu acho estranho movimentos que têm a pretensão de achar que só tem trigo lá dentro. Então não é o povo de Deus, porque, segundo a profecia, além de ser laodiceana, essa igreja tem joio e trigo. E o joio, que parece trigo, mas não é, vai estar ali até o fim, porque Jesus é que vai colher. Ele falou para os discípulos não colherem, porque é meio parecido. Poderíamos colher trigo sem querer. Então, uma igreja que se apresente como perfeita não é a igreja de Deus, né? E aqui ela é muito clara em dizer assim, na página 34, vocês estão usando passagens dos testemunhos dos livros dela, né, que falam do fim do tempo, da graça e da sacudidura do povo de Deus, para falar da saída dentre esse povo de outro povo mais puro e mais santo que surgirá. Ora, tudo isso agrada ao inimigo. Se muitos, de fato, aceitassem esses pontos de vista e falassem e agissem fundamentados nisso, veríamos uma das maiores exibições de fanatismo jamais testemunhadas entre os adventistas do sétimo dia. Isso é o que Satanás quer. O que Satanás quer? Vamos recordar? Esfacelar a igreja. Que alguns saiam dizendo que agora sim tem nova luz e que saíram de Babilônia e coisas parecidas. Vejam, se essa é uma obra satânica, nós temos que fugir disso e temos que sempre orar e lutar pela unidade, né? Agir como um povo. E eu vejo com muita tristeza, né? Repito, pessoas, inclusive pessoas para quem nós demos estudos bíblicos lá atrás, no passado, hoje pertencendo a movimentos aí que pregam contra a Trindade, contra o Deus triuno, né? Contra a mordomia cristã, que envolve dízimos e ofertas, contra a eternidade de Jesus, que é o nosso Deus, né? Deus pleno, Criador do universo, o Pai da eternidade. Tudo que o diabo quer, rebaixar Jesus, sempre quis, ele consegue com esses movimentos, e negar a personalidade e pessoalidade do Espírito Santo, e divindade do Espírito Santo. A nossa maior necessidade hoje é do Espírito Santo, e o diabo vai e anula essa crença na mente de muitas pessoas. Sem contar outras heresias, né, que esses grupos acabam, se não são guiados por Deus, e se é uma obra satânica, ali o diabo vai brincando com essas pessoas o tempo todo, criando dissidência de dissidência de dissidência. Hoje nós temos já aí filhotes de dissidentes, né? Grupos que se formaram de grupos, e isso é tão triste, tão lamentável. É de cortar o coração, ver como esses lobos devoradores, como Paulo já previu, né, que se levantam no meio do rebanho, têm levado boas pessoas, pessoas de Deus, para esses movimentos e as levando à perdição até. O Senhor não lhes deu uma mensagem para considerar os adventistas do sétimo dia como Babilônia e chamar o povo de Deus a sair dela. Todas as razões que podem ser juntadas nesse sentido, para mim, não têm o menor peso, porque o Senhor me concedeu luz em oposição a essa mensagem. Eu não entendo como essas pessoas que se dizem pautar pelo Espírito de profecia não conseguem entender um texto tão claro, né? Na sacudidura, o que cai fora da peneira é a palha, o trigo fica.
Porque na sacudidura, aquele ato de sacudir a peneira, né, que tem ali o joio e o trigo, o joio é palha, é leve, o trigo, a semente é mais pesado. Então, quando ele sacudia a peneira, peneirando ali, joeirando, né, isso é a sacudidura, com o vento, a palha ia saindo da peneira e ficando trigo. Então, quem vai sair da igreja não é o trigo. Na verdade, Ellen White chama essa igreja de hoje de militante. Ela está lutando, ela está batalhando, ela não é perfeita. Mas um dia ela se tornará triunfante. E ela será levada por Jesus para o céu. Uma igreja perfeita, sem mácula, sem ruga, porque ela foi purificada, foi aperfeiçoada pelo Filho de Deus, por Cristo, por Jesus Cristo, né? Então eu quero ficar na peneira, né? Deus me impeça de algum dia sequer pensar que fora da peneira é o caminho certo, né? Fora da igreja. Estou certo de que o Senhor ama a sua igreja. Ela não deve ser desorganizada ou segmentada em átomos independentes. Tão claro, né, gente? Não há nisso a mínima coerência. Não existe a menor evidência de que tal coisa venha a ocorrer. Digo-lhes, meus irmãos, que o Senhor tem um corpo organizado por intermédio do qual ele irá atuar. Quando alguém se afasta do corpo organizado do povo que observa os mandamentos de Deus, quando começa a pesar a igreja em suas balanças humanas e acusá-la, pode ficar certo de que Deus não está dirigindo. Essa pessoa está no caminho errado. Eu acho que dispensa comentários, né? Texto tão claro como esse. E aí, vem aqueles textos que sempre me enchem de esperança, né? Sabe, deixa eu partilhar com vocês uma experiência que eu tive quando eu era ancião lá de uma igreja em Santa Catarina ainda, antes de vir para a CPB. Eu era bem jovem, né? Era um ancião, 20 e poucos aninhos ali, e ter uma igreja, né? Desenvolver um ancianato numa igreja sempre é um desafio. Vocês aqui, tem anciãos aqui conosco nesse grupo, né? E é uma luta, né? Nós somos praticamente, como anciãos, os pastores auxiliares do pastor, né? O pastor não pode estar em todas as igrejas sempre, mas o ancião está ali com a sua igreja o tempo todo. E havia muitos desafios, muitas questões complicadas com que eu estava lidando. Um dia eu fui visitar o pastor para pedir conselhos. Inclusive um pastor que foi o pastor que me casou, um homem de Deus, um homem muito muito humilde assim, servo de Deus. Eu abri o coração para o pastor, falei das lutas que estava vivendo ali na igreja, as dificuldades, que eu estava perdendo sono por causa disso, e ele me disse uma coisa bem interessante que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, Michelson, eu também já passei por isso quando era mais novo. Como pastor, eu vivia lutas, dificuldades, críticas no ministério das igrejas que eu pastoreava. Não era fácil. Eu também perdia noites de sono com esse tipo de coisa. E um dia eu estava orando a Deus, chorando diante de Deus, e eu recebi de Deus a seguinte resposta. Ele falou comigo e disse assim, meu filho, de quem é a igreja? A quem pertence a igreja? Ela é sua ou é minha? E ele entendeu o recado. E naquele dia, esse pastor, o pastor Ademar Paim, ele falou, eu vou fazer a minha parte, dar o meu melhor, mas eu entendo que essa igreja, ela pertence a Deus. E ele vai fazer a parte dele. E ele passou, então, a descansar em Deus, continuou cumprindo sua missão, e eu nunca me esqueci dessa lição. Eu voltei para casa, continuei desempenhando meu ancianato, mas assim mais aliviado por saber que Deus cuida da igreja. E é o que vem aqui na sequência, né? Ela diz aqui na página 35 que não há necessidade de duvidar, de estar temeroso, de que a obra não seja bem sucedida, de que não vai avançar, né? Deus está à frente da obra e colocará tudo em ordem, amém? A profecia diz que parecerá até, um certo momento, que a igreja vai afundar, que vai naufragar, mas não vai. Deus conduz, ela diz, né, a nobre embarcação que leva o seu povo ali dentro, a igreja. Ela não vai afundar. Parecerá, mas não vai. Deus cuidará disso, ela diz aqui. Não tem Deus uma igreja viva? Ele tem uma igreja, mas é a igreja militante, não a triunfante ainda. Entristecemos-nos de que haja membros defeituosos, de que haja joio no meio do trigo, embora existam males na igreja. Olha que bonito isso. Quer dizer, males não é bonito, né? Bonito é o que vem depois. Embora exista males na igreja e tenham que existir até o fim do mundo, a igreja destes últimos dias deve ser a luz deste mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. A igreja, aquele texto clássico, né? A igreja frágil e defeituosa,
precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto na Terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. Louvado seja Deus por essas palavras inspiradas, né? Como é bom saber que nós, mesmo defeituosos, porque somos parte da igreja, então nós somos também os defeituosos aqui, precisando ser repreendidos, advertidos, aconselhados, nós somos a menina dos olhos de Deus. Isso é maravilhoso, né? Quanto amor da parte de Deus. Bem, mais adiante, reafirmada a confiança na organização, né? Depois que passou aquela fase de uma liderança centralizadora, quase que despótica, né? Ela disse que na reunião de 1901, ela viu os anjos caminhando por entre os líderes, né? Naquela reunião. Ela disse que ela se lembrava com muito carinho daquele momento. Então, nós vemos uma reforma. Graças a Deus, os líderes ouviram a voz profética, né? E aí, em 1905, a gente vê aqui uma reafirmação da confiança na liderança. Ela diz assim: não podemos nos desviar agora do fundamento estabelecido por Deus, não temos que criar uma nova organização. Para isso, pois isso significa apostasia da verdade. Então veja, lá em 1893, uma repreensão dura, porque o profeta também serve para isso, para repreender, como eu disse. Mas em 1905, ela diz que reafirmava a sua confiança. Inclusive, ela morreu em 1915, sendo sepultada pela Igreja Adventista, sétimo dia. Se, como profetisa, ela tivesse visto uma apostasia geral, ela não teria, né, mantido a sua confiança nessa organização. E ela diz que criar uma nova organização, movimentos de pretensa reforma, células independentes, seria apostasia da verdade. Deus nos livre de ser apóstatas, né? 37. Ele designou que sua igreja na terra esteja perfeitamente unida ao Espírito Santo e conselho do Senhor dos exércitos até o fim do tempo. Deu para entender por que Satanás quer tirar o Espírito Santo de campo? Né? Porque o que nós precisamos mais nesses últimos dias é estar unidos ao Espírito Santo de Deus e fazendo a obra que ele nos confiou. Mas isso não equivale a dizer que as decisões de uma associação geral composta de uma assembleia de pessoas representativas e devidamente designadas de todas as partes do campo não deva ser respeitada. Então, respeito, né, a igreja, a sua liderança em termos mundiais, né, que Deus tem guiado. E oremos também por essas pessoas, teremos agora neste ano uma nova assembleia da Associação Geral, né, e sempre é um momento bastante solene, sério e delicado. Oremos para que, mais uma vez, a voz de Deus se sobressaia, a vontade de Deus se sobreponha, né? Deus investiu sua igreja de especial autoridade e poder, por cuja desconsideração e desprezo ninguém pode se justificar, pois aquele que procede assim despreza a voz de Deus. Sou animada e beneficiada ao compreender que o Deus de Israel ainda guia seu povo e que continuará com ele até o fim. Eu vou reler, eu acho isso aqui muito, muito importante. Sou animada e beneficiada. E Ellen White conhecia todos os problemas e defeitos da igreja, da sua liderança, né? Muito mais do que nós, né? Então, sou animada e beneficiada ao compreender que o Deus de Israel ainda guia seu povo e continuará com ele até o fim. Que promessa fantástica essa, né? Ela fez uma declaração depois também. Aliás, o William White, né, o filho dela, ele faz uma declaração. E ele diz assim que lhe contou a senhora Lida Scott, que minha mãe considerava a experiência da igreja remanescente e falei sobre o seu ensino evidente de que Deus não permitiria que essa denominação apostatasse tão completamente a ponto de surgir outra igreja. William White. Que bonito, né? Quer dizer, Ellen White passou para o seu filho. Olha aí, pais, a nossa missão, viu? Como tem sido a nossa postura em relação com a igreja? Temos só criticado a igreja, falado mal de sua liderança, apontado os defeitos dela, ou deixado um legado, como deixou Ellen White para os seus filhos? E no caso aqui, o William White dá esse testemunho tão bonito de que a minha mãe deixou muito claro para nós que Deus não permitiria que essa igreja apostatasse tanto assim que fosse necessário surgir um novo movimento, uma nova igreja. William White, ele foi um servo de Deus, um missionário, porque ele recebeu em casa
orientação, ele foi ensinado na palavra e mais, ele foi ensinado a amar a igreja. Pais, aqui nós temos um recado muito forte, hein? Muito importante. Vamos fazer com que nossos filhos também amem a igreja. Vamos fazer com que nossos filhos respeitem a igreja, a sua liderança, entendam eles também que o lado humano da igreja tem falhas, de que as pessoas que compõem a igreja são falhas, podem cometer erros e pecados, e nós temos que orar por elas, ajudá-las, né, e ajudar a nós mesmos a permanecer no barco, não pular fora como se esse barco fosse afundar. Isso é uma missão nossa como sacerdotes da família, né? Eu luto muito, né, aqui na minha casa, para sempre passar uma imagem positiva dos irmãos, da liderança, da igreja, e nós temos que evitar, e Ellen White nos ensina isso também, Lar Adventista fala disso, né? Evitar de, durante nossas refeições, reuniões em família, ficar criticando, falar mal, né? Maledicência, fofoca, isso não deve existir em nossos lares. Já caminhando aqui para o fim do capítulo, na página 38, devemos nos lembrar, lá no finalzinho da página, devemos nos lembrar de que a igreja, enfraquecida e defeituosa como seja, é o único objeto na terra ao qual Cristo concede a sua suprema consideração. Com dedicação, cuida dela constantemente e ao fortalecer por seu Espírito Santo, e a fortalece por seu Espírito Santo. No entanto, se essas pessoas, por sua vez, não purificarem a vida de toda má ação, se não estabelecerem princípios puros e santos em todos os aspectos de sua vida, o Senhor as afligirá, humilhará dolorosamente, e, a não ser que se arrependam, as removerá da posição que ocupam, tornando-as um vexame. Isso é para nós líderes também, né? Como está a nossa vida de comunhão com Deus? Temos procurado viver à luz da sua palavra, como pais, como líderes, como homens de Deus, porque Deus é paciente, Ele é longânimo, e Ele muitas vezes vai usar até recursos um tanto duros para nos trazer para o caminho certo e impedir que nós nos percamos, né? Mas se nós insistirmos num caminho de apostasia, de pecado, finalmente, infelizmente, Ele remove a posição, né? Nos tira desse caminho e pode ser até uma vergonha para a causa de Deus, né? Especialmente nós, os que somos líderes, né? Temos que realmente andar de mãos dadas com Jesus o tempo todo e orar a Deus para que não estejamos sendo opróbrio para a causa de Deus, né? Para que não sejamos depois, finalmente assim, sejamos um vexame depois, quando acabam sendo revelados esses pecados. Pecado não se justifica, com pecado não se brinca, o pecado tem que ser confessado e perdoado. Esse é o único caminho seguro, né? E no finalzinho aqui, na última página desse capítulo, página 40, eu leio o seguinte: a igreja militante não é a igreja triunfante, e a igreja não é o céu. A igreja se compõe de homens e mulheres falhos e imperfeitos, como nós aqui, né? Que são apenas alunos da escola de Cristo, a fim de serem preparados, disciplinados, educados para esta vida e para a vida futura, a vida imortal. Algumas pessoas parecem pensar que, ao entrar na igreja, verão suas expectativas cumpridas e só encontrarão os que são puros e perfeitos. Essas pessoas zelosas, ao verem falhas nos membros da igreja, dizem: abandonamos o mundo para não nos associarmos com indivíduos maus, mas aqui também está o mal. E perguntam, como os servos da parábola, de onde veio o joio? Mas não precisamos ficar assim decepcionados, pois o Senhor não nos autorizou a chegar à conclusão de que a igreja é perfeita, e todo o nosso zelo não terá êxito em tornar a igreja militante tão pura quanto será a igreja triunfante. A vida de Cristo... Bem, antes de eu ler aqui o último parágrafo, deixa eu contar também mais uma coisinha. Quando eu me tornei adventista, lá nos anos 90, eu que fui um líder católico, enfim, a minha história é conhecida, tem no meu canal no YouTube meu testemunho também, eu confesso que eu achava que todos os membros da igreja eram como aquele que me evangelizou. O meu irmão Vanderlei Rick, meu pai na fé, um jovem missionário, dedicado, pregador. Eu pensei, deve ser todos assim, né? Esses adventistas. E essa foi a minha primeira decepção, porque não eram todos assim. Alguns eram assim. Outros eram formais, alguns eram legalistas, alguns estavam nem aí para a missão da igreja, como a igreja é hoje também, né? Composta por pessoas de vários tipos.
Eu orei a Deus e conversei bastante com meu pai na fé, ele me orientou quanto a isso. E eu entendi que eu precisava, primeiro, reconhecer que eu também não era tudo aquilo, né? A última bolacha do pacote. É a primeira coisa. Segundo, eu entendi que eu tinha uma missão dupla agora. Eu precisava pregar o evangelho para os de fora, para todas as pessoas com quem eu tivesse contato, pregar das 3 mensagens angélicas e pregar para os de dentro também. E então nós criamos lá em Criciúma, né, o Vanderlei e eu, uma certa ocasião, um grupo chamava GAP. Tipo esse grupo aqui, só que o nome era diferente. Era Grupo Adventista de Preparo Espiritual, GAP. E a gente se reunia toda semana para estudar os livros da Bíblia, de Ellen White, para orar juntos e para estabelecer metas missionárias de visitação, de pregação. E foi muito bom, né? Enquanto eu morei lá em Criciúma, nós participamos desse grupo. Então, em lugar de criticar, de desanimar, de sair, nós procuramos fazer alguma coisa pelos de fora e pelos de dentro. Eu creio que esse deve ser o nosso espírito, né? De ajudar, de incentivar, de suportar uns aos outros. E eu encerro aqui com o último parágrafo, que diz assim: a vida de Cristo estava repleta da mensagem divina do amor de Deus, que ele desejava intensamente transmitir aos outros. O rosto dele irradiava compaixão e sua conduta se caracterizava pela graça, humildade, verdade e amor. Todo membro de sua igreja militante deve manifestar as mesmas qualidades se deseja fazer parte da igreja triunfante. Vamos reler aqui as qualidades que fazem parte de uma pessoa perfeita segundo a Bíblia, porque Cristo é perfeito. Nós temos que imitar essa perfeição de Cristo. E qual é a perfeição de Cristo? Graça, humildade, verdade e amor. Se nós tivermos essas qualidades pela atuação do Espírito Santo em nossa vida, nós estaremos imitando o nosso modelo maior, que é Jesus Cristo. E assim, nos habilitando a fazer parte da igreja triunfante. Quantos aqui nessa manhã querem fazer parte dessa igreja triunfante que está sendo aperfeiçoada por Cristo? E mais, enquanto aguarda o cumprimento das profecias, está lutando junto com a igreja militante, fazendo o seu melhor para edificar o corpo de Cristo, dedicando seus dons à causa de Deus e muito mais do que isso, nós como pais, ajudando a salvar o nosso pequeno rebanho, que é a nossa igrejinha de casa, a nossa família. Quantos decidem ser homens de valor, de fé, diante de Deus e fazer a sua missão? Eu quero, até o fim, permanecer no barco e manter, tanto quanto depender de minhas forças e dos meus joelhos, a minha pequena igreja também nesse barco. Amém. 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 Obrigado, Michelson. E a gente é mais agradecido ainda a Deus, né, por deixar essas revelações importantes para o nosso tempo e ter a certeza de que estamos no caminho certo, né? Apesar das dificuldades, né, das tribulações, apesar de vermos aí a situação da nossa igreja ainda nesse tempo, sabemos que ainda temos essa esperança, né, de que Deus está tomando o rumo, né, dessa grande nau. Então, que Deus nos ajude. E eu acredito que o ponto chave, talvez, que a gente precise manter é que a gente não pode se conformar também, né? Não nos conformeis com este século. Então, às vezes a gente pode tomar essas dois rumos, né, terríveis que o Michelson comentou, né, de ir aí para o legalismo e acabar desacreditando talvez na igreja por causa desses problemas que acabam acontecendo, ou simplesmente ficar ali naquela mornidão, né, e não fazer nada mesmo dentro da igreja. Então, eu penso assim que esse capítulo, Ellen White deu muitas advertências de que em alguns momentos a igreja, a liderança não era a voz de Deus, porque estava na mão de poucos, né? Na mão de poucos. Ela fala 1, 2 ou 6. Então, pelo menos precisam ter comissões. Eu acho a parte mais linda da nossa igreja, da organização, é as decisões sendo tomadas em comissões, em todos os níveis, né? Todos os níveis, desde a igreja. E eu acho que é aí o ponto mais importante, né? Às vezes a gente critica, né, que a igreja tá fazendo coisas erradas, mas será que a gente está ali dentro, né, participando dessas comissões
E é aí que fica o alerta para nós homens, né? E Parece que Jefferson, cada vez... só um detalhe sobre isso, né? Quantas vezes em comissões foram tomadas decisões que não eram a minha preferência, né? E eu depois entendi que era a melhor coisa, né? Porque na coletividade ali Deus atua, né? Nesse tipo de organização. E eu vi depois que eu estava errado, na verdade, né? E mesmo que de repente você estava, tem um texto em Ellen White também que eu acho muito importante, que ela fala assim, ó, mesmo que você tenha uma nova luz, uma compreensão diferente da liderança, se você expõe a sua ideia para líderes consagrados, para a comissão, e a igreja entende que não é o momento, talvez, para levar avante essa ideia, você tem que ficar na sua, quietinho, orando a Deus, para que na hora certa Deus faça isso acontecer. Olha que coisa, hein? Mesmo que eu esteja certo, mas se a igreja, como comissão, como liderança, né, ela entende que não é, eu devo submeter. Então, Deus trabalha assim. É importante a gente entender isso, né? É verdade. E a gente tem que evitar também o eu acho, né? A gente precisa estar muito baseado no assim diz o Senhor. Então, por isso, a gente precisa apresentar ali a verdade clara. Está escrito, né? Assim está escrito. Então, a gente precisa estar disponível, né? Manter o equilíbrio certo entre a igreja e o lar, né? Muitos acabam se envolvendo tanto com a igreja e abandonando o envolvimento em casa, né? É triste de ver, às vezes, até filhos de pastores, né? Muitos abandonam, filhos de anciãos. Então, a gente precisa ter, acho que esse ponto, né? De alerta, mas manter esse equilíbrio entre a igreja e o lar. E muitas vezes a gente acaba se envolvendo com outras coisas também, né? Muito com o trabalho, quase não tem tempo de participar das atividades, né, da igreja, está envolvido com os projetos da igreja. Então, acho que esse é um ponto interessante que a gente É, precisa estar... o apóstolo Paulo diz que aqueles que negligenciam a família negam a fé. Ele é duro, e é verdade. Primeiro rebanho, primeiro grupo que você tem que levar para o céu com você é a família, né? E pensando na família, é interessante a gente pensar que o círculo familiar é um protótipo de igreja, não é uma mini igreja. E ali a gente acaba desenvolvendo e treinando os filhos, né, para a igreja maior, porque a igreja é um resultado da família. E às vezes, se a igreja vai mal, pode ter certeza, é porque as famílias que estão ali compondo não estão bem, né? Não estão Uhum. bem espiritualmente, não estão fazendo o seu culto familiar, não estão sendo educadas, né? São críticas já desde casa, né? Então, a gente precisa ter esse momento em casa. Eu não sei, quanto tempo a gente tem ainda, Michel? Eu já Se não eu tenho tento... mais, eu preciso acordar o pessoal aqui para Então, é uma a pena a gente ir gente para a não ter escola. tempo hoje para participações, mas acho que fica esse alerta, né? Que Deus nos O ajude a Leonardo, ele estar levantou a mão preparado. lá. O Leonardo levantou a mão, quem sabe uma participação aí, né? Ah, o Faz tempo Léo, que o ele tá Léo com a pode mãozinha falar, então. O Léo levantada tem ali. esse direito. É uma- imagina, é uma coisa bem breve. A gente vê grupos com boas intenções, às vezes falando, não, nós precisamos ter o povo Dolfim, né, o povo que vai estar, né, em pé. Mas quando você lê com calma, diz que esse povo Dolfim, ele canta o cântico do Cordeiro e o cântico de Moisés. E o que que nós vimos na vida desses dois? A entrega da própria vida pela igreja, pelo povo de Deus, pela noiva de Cristo. Então, eu acho isso fantástico, a gente preparar os nossos filhos para amar esse povo. Uma certa vez, o meu filho de 15 anos, numa escola sabatina, infelizmente, um líder, ele disse assim, ó, nossa, jovens, o nosso povo vai se apostatar de uma tal forma que um dia a gente vai ter que sair dele. O meu Poxa, filho olhou, não, tio, como assim? Aí ele falou, sim, porque a Bíblia fala, sai dela, povo meu. Aí o meu filho falou, não, sai de Babilônia. O nosso povo não é, não. Babilônia. E o líder ficou assim, olhando. Ele falou, nossa, é mesmo. Então, assim, você vê, é muito sério isso aí, é muito sério. As pessoas pregam de uma tal forma que a gente acaba caindo nesse ponto. Então, eu gosto muito de um texto, e eu encerro aqui para ser bem breve, né? Testemunhos, volume 7, ou na última página, página 2,
9:8 diz que Deus tem em seu coração todas as nossas instituições. Então, alguns falam como o Michel Sobor disse, não, eu sou o povo de Deus, Deus tem um grupo, não tem... Não, peraí. Deus tem as suas instituições. Deus tem a sua organização. É um Deus de ordem. Diferente de Lúcifer, que é um líder de desordem. Então, eu creio que lutar por esse povo até o fim é uma luta pelo próprio caráter de Cristo, porque ele prometeu purificar um povo para si mesmo, um povo para si mesmo, zeloso de boas obras. Então, eu também peço a Deus que me faça firme, eu e os meus filhos, até o fim, nesse povo, para que o joio saia e o trigo fique. E Leonardo, as instituições tanto são dele, que se preciso for, ele taca fogo nelas. A gente sabe da história, né? Então, assim, Deus é o dono, Deus é o dono. E ele vai dando tempo, né, para que elas se alinhem com a sua vontade, mas quando as coisas saem do prumo, né, saem do rumo, ele intervém. Sempre Amém. com o objetivo de corrigir, de salvar. Aconteceu lá em Battle Creek, né, aconteceu com a editora, aconteceu com o sanatório, e que não precisa acontecer de novo, mas enfim, se precisar, Deus vai intervir, né? Ele é o dono, e por isso eu descanso em Deus. Deus é o dono, ele vai fazer o que é necessário, ainda que seja, às vezes, usar o fogo corretor, né? É isso. Verdade. Amém. Vamos orar, então, gente? Amém. Vamos fazer uma oração? Antes da oração, deixa eu só relembrar dos nossos encontros aqui, então, todas as quintas-feiras, às 5h15, e nós já temos um próximo convidado especial para o dia 26 de maio, o irmão Thiago Helker, do canal Adventismo Vivo, estará conosco na quinta-feira, dia 26. Então, participem conosco. Obrigado, Michel, mais uma vez. Então, podemos fazer essa oração para encerrar. Michel, você pode orar, então? Vamos orar, então, ao nosso Deus, ao dono da igreja, ao nosso Criador. Pai bondoso, muito obrigado, Senhor, por essas pérolas de conselhos, de advertências, de consolo, de esperança, palavras de ânimo que nos vêm da tua serva inspirada. Obrigado porque entendemos mais uma vez que tu tens um povo especial neste mundo, pessoas imperfeitas como nós, mas que estão ali desejosas de fazer o seu melhor, tanto pelo seu rebanho direto, a família, quanto também pela igreja, essa organização que tu estabeleceste para salvar. Que nós possamos, Senhor, unidos, de mãos dadas, trabalhando sob a direção do Espírito Santo, terminar a obra que nos confiaste, pregar o evangelho a este mundo perdido, acolher o pecador e denunciar o pecado que destrói as pessoas e, sobretudo, pregar as 3 mensagens angélicas. Possamos, Senhor, executar, cumprir nossa parte, nosso papel como parte do corpo de Cristo, para a edificação desse corpo, e que possamos amar a igreja como tu a amas também. Dá-nos, ó Deus, a tua paz, um bom dia de atividades e preparação também para a tua breve volta. Nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Obrigado pela participação de todos aí estarem conosco. Então, continuamos sempre prontos, né, para estudar cada vez mais a vontade de Deus. Estamos ainda na introdução, né, desse livro, e temos muito ainda para aprender. Esse livro é um suprassumo, né? Todo estudo ainda é só uma ponte para um estudo ainda maior. Então, Deus nos ajude a nos aprofundarmos, né, na palavra de Deus, na sua vontade. Deus abençoe a todos. Amém. Bom dia. Bom dia a todos. Foi um prazer ter estado com vocês. Bem, obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.